Glória ao nome do Senhor, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Senhor está neste lugar. Te louvo, Senhor, te louvo. Tu és maravilhoso, tu és magnífico, bendito seja o teu nome, Deus. Bendito seja a tua presença, Pai. Manifesta a tua presença no nosso meio, forte nessa noite, Pai. Nessa live, Deus, vem estar neste lugar. Precisamos de Ti, nada podemos sem Ti, Senhor. Tu és maravilhoso, Tu és digno de honra, de glória, de louvor, de toda adoração. Tu és, Senhor, Tu és santo, digno. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Maravilhoso. Glória a Jesus, aleluia. Te louvo, Deus. Te louvo, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Estamos iniciando mais uma live de oração. Glória a Deus, porque a presença do Senhor já está neste lugar. Nós não podemos ver as pessoas que estão aqui atrás da tela, mas Jesus já estava neste lugar. Jesus já estava aí do seu lado, preparando esse momento, te preparando, tocando. O Espírito de Deus já estava em movimento aí, te convencendo de que era para poder estar neste lugar. Aleluia. E você, como um filho, uma filha obediente, se prostrou aí, né, às 20 horas, para poder estar tendo esse encontro com o Senhor e não só estar lançando sobre Ele as suas petições, mas estar recebendo dEle aquilo que só Ele pode nos dar. Só Ele pode tocar no nosso coração, só Ele pode nos transformar. Aleluia! Glórias ao nome do Senhor. O Espírito de Deus é bem-vindo neste lugar. Aleluia. Chame Ele para estar aí com você aonde você estiver. Aleluia. Nestas lives de oração, nós temos, tido um foco, uma direção de Deus. Aleluia. Para estarmos assim buscando estar rendidos, nós temos buscado libertação da teimosia e buscando fazer a vontade de Deus, conhecendo a vontade de Deus. O Senhor, o nosso Deus e Pai, Ele está operando em nós através do poder do Espírito Santo, com a palavra viva que é o próprio Jesus. E as mensagens que Ele tem nos dado estão cheias, repletas de chaves espirituais, versículos que são, vamos dizer assim, sugestões para a intercessão, porque isso é orar a palavra, é quando nós pegamos a Bíblia e ali nós entendemos aquela verdade, vem a revelação para nós e nós começamos a orar sobre a palavra. São as dicas do céu, são as sugestões de intercessão, assim eu gosto de falar. Então, o Senhor tem nos chamado para esse tempo de libertação e nós estamos vivendo a estação de milagres e ressurreição, não é? A Páscoa é o tempo em que nós celebramos não só o que Jesus fez, mas o que Ele ainda está fazendo, ressuscitando áreas mortas na nossa vida, despertando corações, libertando cativos. Ele está fazendo isso hoje. Glória a Deus. Nós ouvimos ali domingo, palavra poderosíssima, meu Deus, onde o Senhor lançou luz nas trevas dos corações, trazendo ali a revelação. Olha, só Deus pode fazer aquilo que Ele fez domingo. Só Ele pode. Nós humanamente não podemos. Glória a Deus. E hoje nós vamos continuar aqui orando por libertação dessa
corrente, dessa cadeia de teimosia, e também por um coração quebrantado, porque só um coração quebrantado e submisso à vontade de Deus é que pode ser livre disso, porque é como se tivesse assim que introduzir no óleo para poder ser amaciado, né? Para essas correntes se desprenderem. Então, nós vemos e nós entendemos pela revelação da palavra que muitos estão presos e não são nem por demônios, são por decisões em momentos de pura teimosia. Aquela dureza, aquele momento duro do coração vai propiciando, e aí os espíritos oportunistas, claro, se achegam e montam toda aquela cadeia, todo aquele embaraço e vai prendendo os corações. Então a palavra do Senhor em Jeremias 17, do 9 a 10, diz assim, que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? E aí diz, eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos. Olha que tremendo que é isso. O Senhor esquadrinha o nosso coração, é isso que Ele tem feito, e provado os pensamentos. Vamos orar nessa hora, aleluia, entregando essa live, entregando esse serviço espiritual, porque oração, né, gente? Serviço espiritual, intercessão, é tudo espiritual. Nada aqui é natural, nada aqui é natural. Tudo aqui é espiritual. Então esteja no Espírito, se conecta com o Senhor nessa hora. Fecha os teus olhos, abaixa a tua fronte. Se você puder ficar de joelhos, fique. Se não, fique aí onde você está, mas em reverência, né? Com reverência, com temor ao Senhor, porque a presença dele é santa. E nós vamos aqui juntos, de mãos dadas, diante do trono do Senhor, falar com ele. Aleluia. Oh Deus, tu és maravilhoso. Santo é o Senhor e digno de louvor, de honra e de glória. Nós, Senhor, te louvamos nessa hora porque tu és digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Ó Deus, bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É o que diz a tua palavra, e assim nós oramos. Te agradecemos, papai, porque tu és bom, a tua misericórdia que dura para sempre é a razão de não sermos consumidos, ó Deus, e estarmos aqui. Te damos graças pela tua fidelidade que nunca falha, pela tua presença que nos fortalece em cada momento da nossa vida. Oh, nesse momento entregamos nossas vidas a ti. Jesus, a tua palavra diz, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Queremos ser, Senhor, esse sacrifício vivo, rendidos totalmente à tua vontade. Nós nos entregamos na tua presença, nós nos rendemos a ti, sem reservas, pedindo que nos guie, nos ensine e nos transforme conforme a tua vontade. Ah, Senhor, que cada coração que se junta a nós nessa hora, nesse momento de oração, possa estar aberto para receber aquilo que só o Senhor pode dar a ele, Senhor. O teu toque transformador, o teu poder regenerador. Oh, para ser renovado pela tua graça, e que a partir desse momento a nossa fé seja fortalecida e a nossa entrega seja plena. O Senhor nos ensinaste a não andarmos ansiosos por coisa alguma, mas em tudo através da oração e súplica, com ação de graças, fazer conhecidas as nossas petições diante de ti. Sabemos que a tua paz, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações e os nossos pensamentos em Cristo Jesus. Te louvamos, Senhor, e te agradecemos por essa oportunidade de estarmos diante do teu trono, unidos em oração. Que a tua vontade seja feita neste lugar, nas nossas vidas.
aonde estiver um filho, uma filha tua nesse momento, que eles possam estar rendidos diante de ti e a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, venha ser cumprida, realizada sobre a vida deles, em nome de Jesus, que a tua presença se manifeste poderosamente em cada vida, aqui, Senhor, representada, em nome de Jesus nós oramos, Senhor, para iniciar esta live, Pai, aleluia, glória a Deus, rendemos ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo o louvor, aleluia, o Senhor quer fazer uma obra maravilhosa em nós, nós precisamos estar rendidos a Ele, em adoração, aleluia, assim como nós já aprendemos, né, que o rei Davi fazia. E nós vamos cantar este louvor para iniciar essa noite de oração diante do Senhor, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quero te louvar. Sim, Senhor, como o rei Davi, nós queremos te louvar. Minha alma canta-te, Senhor, em adoração. Digno este louvor, majestade santa. Aleluia. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor, em adoração. Eu me rendo a ti, tu és como um rio. O Senhor é como um rio, como fonte de águas vivas. Rio de águas vivas, Aleluia, água viva, vem saciar a nossa sede. flui dentro de mim. Vem fluir, Deus. És manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração. Como o rei Davi, Eu quero te louvar. quero te louvar. Minha alma canta-te, Senhor, em adoração. Digno este louvor, Aleluia, majestade santa. majestade santa. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Aleluia. Peça ao Senhor para fluir dentro de você, aleluia, pois Ele é manancial, aleluia, fonte inesgotável, aleluia, de vida, aleluia, Ele quer fluir em nós, glória a Deus, e através de nós. Hoje é o Instagram que está com instabilidade, gente, não sei o Facebook, né? Vamos ver, aleluia, vamos tirar o som, né? Vamos tirar o som. Hoje vamos ter que ceder um pouquinho aqui para a tecnologia. Vamos tirar o som. Hoje vamos ter que parar um pouquinho, senão nós não vamos conseguir realizar a live. Glória a Deus, eu espero que você esteja nessa postura de adorador. Aleluia, para não perder nada daquilo que Deus tem para nós nessa noite. Glória a Deus. Nós estamos diante de um Deus que sonda, prova e revela o que há escondido dentro de nós. É isso que Ele tem feito, lançado a luz da palavra dEle no interior, no nosso interior, nos lugares mais profundos e tem trazido à tona, né, diante dos nossos olhos, para que nos dando a oportunidade de escolher
O sim ou não, o obedecer ou não obedecer, o se render ou se fechar, né? Ou fugir dele. Então é isso que ele faz. E ele, nessa estação, né, de Páscoa, né, é tempo de ressurreição. Mas não há, né? Você precisa entender, eu preciso entender, nós precisamos entender que não há ressurreição se não tiver entrega, não há ressurreição sem a cruz, não haveria ressurreição se Jesus não tivesse ido para a cruz, se ele não tivesse se rendido. Então essa é uma estação, né, muito especial de ressurreição de muitas áreas, porque esse poder de ressurreição ainda opera. Está operando, principalmente, eu creio agora, porque foi para isso que Jesus cumpriu todo o propósito. Essa foi a missão do Senhor. Está inserido dentro da grande missão, dentro do grande plano de Deus. Aleluia! E dentro dessa estação, o Senhor nos chamou hoje. Foi hoje. Ele quer nos libertar dessa tão famosa teimosia, dessa resistência à mudança, porque a teimosia é isso, é uma resistência a mudar. É resistência à mudança do quê? De coração, aquele coração duro que se recusa a ser amolecido, a ser tocado pela unção de Deus, se recusa a obedecer. Então, nós estamos aqui para orar, sim, mas também para nos permitir ser transformado de dentro para fora, sendo tocados naqueles lugares que só Deus pode tocar. A palavra diz em Isaías 1,19: se quiserdes e obedecerdes, comereis o melhor dessa terra. Espírito Santo de Deus, essa é a hora que você para e fala: molda-nos conforme a tua vontade, livra-nos da resistência à mudança. Nos livra, nos liberta dessa obra da carne. Nós queremos renunciar a isso. Nos ajuda a focar na verdade imutável de que Deus é o oleiro, nós somos barro, como está escrito em Isaías mesmo, 64:8. Mas agora, ó Senhor, tu és o nosso Pai, nós somos o barro e tu és o oleiro, e todos nós somos obra das tuas mãos. E viver essa oração, aleluia, começa, né, essa já é uma postura, começa com uma postura de humildade, reconhecer que nós não somos senhores de nós mesmos. Quando nós entendemos que Deus é o oleiro, abrimos mão do controle das coisas e permitimos que Ele nos molde, Ele nos conduza, mesmo que isso envolva renúncia, mesmo que isso envolva lágrimas, mesmo que isso envolva dor, desconstrução ou mudanças inesperadas. A gente precisa estar pronto para se render, porque senão nós vamos ter atos de teimosia e rebeldia. E a teimosia, ela é uma prisão invisível. Nós já falamos, eu estou tocando nos tópicos e trazendo um pouquinho, né, de um amortecedor aqui com a palavra de Deus, porque nós vamos ver aí com a palavra, Deus quer fazer algo muito forte e profundo em nós. Então, a teimosia, ela é uma prisão invisível. Nós vemos, né, sabemos que muitos estão cansados, frustrados e paralisados, mas o motivo é a pura resistência ao que Deus está pedindo. Deus te pediu algo, o Espírito Santo, com a palavra, usou alguém de alguma forma, um ensino, uma palavra, um livro, um conselho, e bateu de frente com a sua vontade, com o seu querer, porque não é o que você quer. Então, você está aí lutando com algo que não vai dar para você vencer. Porque lutar contra Deus, irmãos, é problema. É um problema bem grande, imenso, impossível de ser resolvido, lutar com Deus, né? Contra a vontade dele. A teimosia, ela endurece o coração e ela nos torna inflexíveis, como o Faraó diante de Deus. Olha, se tem uma coisa que esquentou a minha cabeça para eu poder entender durante muito tempo, foi esse endurecimento do coração de Faraó. Eu queria entender isso de
todos os ângulos e lados possíveis. E eu fui fundo pesquisar sobre isso. Não é sobre isso que vamos falar hoje. Eu só quero que vocês saibam o quanto eu busquei para poder entender essa verdade que eu estou trazendo aqui para vocês. Em Êxodo 9:12, está escrito: porque o Senhor endureceu o coração de Faraó. Mas, antes disso, Faraó, ele já resistia. A dureza foi consequência de insistir no próprio caminho. Ele insistia, ele já era resistente, ele já era duro de coração, ele era já obstinado. Então, a consequência de insistir no próprio caminho fez com que o coração dele fosse endurecido. Então, aqui nós temos uma chave espiritual tremenda, que toda teimosia começa onde termina a confiança em Deus. Se você não confia em Deus, você já está teimoso. Já começou a teimosia na sua vida. Você acha que é o que você faz é que vai resolver, é o que você pensa é que vai solucionar. Então, o antídoto, né? Fazer uma oração contra isso é dizer: Espírito Santo, leva-nos ao arrependimento sempre que estivermos resistindo ao teu chamado, sempre que o Senhor estiver falando comigo e eu não estiver dando ouvido à sua voz, por favor, me pare e me pegue assim, ó, o meu rosto e me volte. Me coloque num lugar onde eu tenha que voltar os meus olhos para o Senhor e ouvir a voz do Senhor. Até que eu ouça, não me permita caminhar em desobediência, em teimosia, não permita. Oh Deus, isso é maravilhoso. E Deus, ele envia sinais, muitos sinais, mas nós ignoramos, muitas vezes ignoramos os sinais. Muitas vezes na nossa oração nós estamos aí pedindo a direção, e quando Deus fala, nós falamos assim: ainda não é tempo, eu preciso confirmar, peraí que eu vou pensar sobre isso. E é Deus falando, a gente sabe que é Deus falando. E isso é falta de sensibilidade espiritual. A palavra diz em Apocalipse 2:7. Aliás, Apocalipse tem muito esse versículo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. As igrejas, né? Quem tem espírito, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, a chave espiritual aqui é que Deus, ele não está em silêncio. Somos nós que não queremos ouvir aquilo que vai nos confrontar. Então, qual é a oração que nós temos que fazer nesse momento? Senhor, Pai, ensina-nos a reconhecer os teus sinais e a não ignorá-los. Ah, não me deixa ser teimosa, não me deixa ser teimoso. A sabedoria, irmãos, está na rendição. O ato de sabedoria a pérola que vai sair dessa atitude é a rendição. A obediência a Deus, a obediência é mais do que seguir ordens. Não é só seguir ordens, vou fazer porque mandaram. Não, é ter um coração alinhado com o Pai. É ter o seu caminhar sabendo que essa é a vontade perfeita, boa, agradável de Deus. Boa, perfeita e agradável, nessa ordem, de Deus. Então, o temor do Senhor, ele é o princípio da sabedoria. E a chave espiritual é essa. A sabedoria não está em saber muito, mas em se render rapidamente. Quando você está caminhando segundo a vontade de Deus, é certo que prontamente, quando ele falar, vai um pouquinho para cá, para um pouquinho, espera, você prontamente para. Você prontamente espera. Você prontamente obedece rapidamente. Esse negócio de ser tardio para obedecer é teimosia. Instalada, né? Alojada, é cadeia, é presa, é prisão. Você não está vendo, talvez não está percebendo, vai precisar outro ir ali lançar luz para que você veja. Então, a oração que nós temos que fazer num momento como esse é: Pai, nos dê um coração sábio, que a sabedoria do Espírito Santo esteja na nossa vida, porque nós queremos te agradar,
antes de buscar o nosso próprio interesse. Nós temos interesse em muitas coisas, mas se não tiver de acordo com o teu querer, a tua vontade, afasta de nós, tira de nós e nos ensina a andar nesse caminho reto, bom, perfeito e agradável, porque é isso que Deus tem para nós. Então, isso faz parte de quem tem um coração quebrantado. O coração, o quebrantamento, né, ele atrai a bênção. O coração quebrantado, ele é abençoado. Quando nós somos flexíveis, Deus pode nos usar. O barro, ele só é útil quando ele está maleável nas mãos do oleiro. Mas agora, ó Senhor, tu és o nosso Pai, nós somos o barro e tu és o oleiro. Não foi isso que nós lemos? O barro, ele só é útil quando está maleável nas mãos do oleiro. Se ele estiver duro, seco, não adianta. Então, a chave espiritual, eu estou trazendo hoje com ênfase, porque a gente entrega muitas chaves aqui, mas muitas vezes vocês não pegam. Eu estou trazendo para vocês verem o que é chave espiritual. Então, aqui, Deus, ele não pode encher um vaso que já está cheio de si mesmo. Você já está cheio. Você já está cheio da sua vontade, você já está cheio do seu querer, você já está cheio da sua razão, você já está cheio de si mesmo, você já está cheio de tudo que você tem certeza que está certo, mas não está. Você já está cheio. Já está cheio de filosofias, já está cheio de ensino errado, já está cheio. Você não precisa de nada. Então, Deus vai derramar o quê? Então, a chave espiritual aqui é essa. Deus não pode encher um vaso que já está cheio de si mesmo. Então, qual é a oração? O que você faz para poder se esvaziar? Para poder estar preparado? Você ora ao Senhor dizendo, Senhor, que eu possa ser flexível nas tuas mãos e não endurecida pelo orgulho, pelo achismo, cheia de mim mesma, pela teimosia. Olha, a Bíblia tem muitos exemplos de teimosos e teimosas. Hoje eu quero trazer para vocês só 2 exemplos. Primeiro, tá? Um exemplo de... Todos os 2 têm o contexto bíblico, contexto, tá, gente? Não é pegar só um pedacinho e trazer aqui e falar que é, tá? Isso aí é só tocar na porta, não vale, tá bom? É contexto bíblico, tem todo um peso, uma história atrás disso, e nós vamos pegar alguns pontos e juntar para que vocês entendam. Toda teimosia começa e termina a confiança em Deus. Então, nós vamos ver um exemplo claro de alguém que viveu exatamente isso. Pessoas, muitas pessoas, muita gente, que foi o povo de Israel no deserto, após sair do Egito. A teimosia de Israel no deserto hoje vai ser um dos nossos exemplos. Essa passagem dessa teimosia, dessa rebeldia toda, está em Números 13 e 14. São capítulos inteiros, então depois você lê. Mas o contexto é, Deus, ele havia libertado o povo do Egito com sinais e maravilhas. Ele abriu o Mar Vermelho, ele deu maná, a água da rocha saiu, a nuvem de dia, fogo à noite, aquela maravilha. E agora eles estavam prestes a entrar na terra prometida. Moisés enviou ali 12 espias para espiar a terra e eles voltaram com um relatório. Olha só, isso está em Números 13, 27 até o 33, está relatado. A terra é boa, mas há gigantes. Somos como gafanhotos, não conseguiremos. Foi esse o relato que eles fizeram. Então, ali a teimosia começou. A teimosia estava instalada. O povo preferiu crer no medo do que na promessa. Quando você prefere ficar parado porque tem medo do que crer e avançar, mas porque tem uma promessa, isso já é teimosia se instalando. Então eles duvidaram de Deus, murmuraram, quiseram voltar ao Egito, levantaram outro líder e se recusaram a entrar na terra, porque o Senhor nos traz a esta terra. Foi isso que eles falaram, tá? Tá em Números 14, versículo 3. Porque o Senhor nos traz a essa terra para cairmos à espada? Não seria melhor voltarmos ao Egito?
E aqui está o ponto, né? Eles não confiaram na palavra de Deus, que tinha dito a palavra que Deus havia dado. Essa falta de confiança gerou teimosia, que os levou à desobediência e rebeldia. E aí, no versículo 14 no versículo 11 de Números 14, está escrito: até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio dele? A consequência da teimosia. Deus condenou esse povo a andar 40 anos no deserto, até que aquela geração morresse. Somente Josué e Caleb entraram na terra porque creram e obedeceram. E aí nós vemos ali no versículo 23 e 24 de Números 14. Certamente não verão a terra, nenhum dos que me provocaram a verá. Porém, o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, e aí continua a passagem. Então a chave aqui, né, muito reforçada. Eu vou dar para vocês assim uma chavona, né? A teimosia nasce quando deixamos de confiar em Deus e começamos a confiar em nossos próprios medos e julgamentos. Onde há desconfiança, há resistência. E onde há fé, há entrega. Olha, isso é muito profundo. O segundo exemplo que nós temos aqui, como nós falamos, né? Toda teimosia começa onde termina a confiança em Deus, é profundamente, fortemente ilustrada na vida de um rei. Ele se chama Asa. Um personagem muitas vezes esquecido, mas cujo fim foi marcado exatamente por isso. Teimosia gerada por falta de confiança no Senhor. A falta de confiança que esse homem, esse rei, era um rei, era o terceiro rei de Israel. Levou ele, né? A falta de confiança levou ele a essa atitude de teimosia. E ele é um exemplo de quando a teimosia substitui a fé. A teimosia é aquela coisa, né, gente? Insistente, recorrente. Lembra que você tem que olhar os padrões para identificar a teimosia, tá? Não é quando acontece uma vez ou outra. Quando, né, a referência que nós temos aqui no texto bíblico é em 2 Crônicas, no capítulo 16. Esse rei, Asa, ele começou bem. No início do seu reinado, ele confiava plenamente em Deus. Tanto que está escrito em 2 Crônicas 14, 11, assim: Senhor, ninguém há além de ti que possa ajudar na batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, Senhor, nosso Deus, pois em ti confiamos. Essa era a oração dele, que coisa linda! Por essa confiança, Deus deu vitórias sobrenaturais. Se você lê ali os relatos das vitórias, das batalhas que esse rei venceu, no poder de Deus, é incrível. Mas anos depois, quando o rei de Israel veio contra ele, Asa não buscou mais ao Senhor. Ao invés disso, ele confiou em uma aliança política com o rei da Síria, pagando com o ouro e a prata da casa de Deus. O profeta Hanani veio confrontá-lo com palavras assim duras. Em 2 Crônicas 16, 7, diz que ele falou assim: porquanto confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus, perdeu-se o exército do rei da Síria nas tuas mãos. O resultado disso, Asa ficou irado. Ele, em vez de voltar atrás, como Davi, quando foi confrontado com o pecado, e falar: Senhor, eu pequei, somente eu pequei. Não, ele ficou irado, ele aprisionou o profeta, e depois disso, ele adoeceu dos pés. E, de novo, ao invés de fazer como aquele outro que virou para a parede, né? Nós conhecemos bem aqui, virou para a parede, chorou e obteve mais 15 anos de vida. Quem foi esse? Você sabe quem foi esse rei?
Então ali não, Asa ficou irado, aprisionou o profeta. Depois disso, ele ficou doente, mas ainda assim não buscou ao Senhor. Ele confiou apenas nos médicos. Não tem nada de errado procurar a medicina, mas nós devemos confiar no Senhor, que dá sabedoria e que usa o ser humano, os remédios. Nossa confiança está no Senhor. Essa é a diferença. Então, em 2 Crônicas 16:12, está escrito: mesmo em sua doença, não buscou o Senhor, mas apenas os médicos. E a aplicação espiritual aqui, que fica para nós, é: a teimosia de Asa nasceu quando ele parou de confiar em Deus e passou a confiar em si mesmo e em alianças humanas. Ele não apenas resistiu à correção, como se fechou para a voz de Deus, endureceu o coração e não se arrependeu, nem mesmo na dor. Hoje, nós estamos falando sobre teimosia espiritual, resistência a mudanças. E o chamado de Deus é para rendição, é para render, é puxar você sem que precise colocar aquele cabresco que não foi feito para nós. O Senhor quer que você se prostre, que você se renda. E Ele diz: chega. Porque quando Deus diz chega, gente, o próximo passo é muito terrível. O tratamento fica muito duro. Então o Senhor quer nos levar a um lugar de obediência onde a plenitude da bênção nos alcança. O Senhor é Deus de amor, de misericórdia, de graça. Ele corrige, Ele açoita quem Ele ama. Então, o versículo final é o que nós começamos. Se quiserdes e obedecerdes, comereis o melhor dessa terra. Se quiserdes e obedecerdes, comereis o melhor desta terra. Deus não quer apenas libertar você do inimigo, Ele quer te libertar de você mesmo. Larga essa coisa de ser teimoso. Larga essa resistência. Onde há teimosia, gente, não tem avanço, só tem atraso. Onde há rendição, há ressurreição. Aonde a gente se rende, a gente tem o poder da ressurreição agindo, operando em nós e fazendo novas todas as coisas. O Espírito Santo, ele está aqui para quebrar estas cadeias invisíveis. Você quer ser moldado? Então eu quero que você abra o seu coração nessa hora e clame de todo o seu coração. Pai, você tem que dizer para Ele: eu quero ser livre dessa prisão de teimosia. Eu quero caminhar na tua perfeita vontade. Que a minha obediência ao Senhor me leve a experimentar a plenitude da tua bênção. É essa oração que você tem que fazer. Você tem que dizer para o Senhor: livra-me, né, de terminar como Asa, confiando, ou como o povo, né, no deserto, confiando apenas em estratégias humanas e resistindo à tua correção. Me dá um coração ensinável, sensível e quebrantado. Ah, Senhor, eu quero viver no centro do teu querer e da tua vontade. Livra-me da prisão da teimosia. Quebra essas cadeias na minha vida, na minha mente. Você deseja ser livre verdadeiramente? Então, vamos orar nessa hora. Vamos orar nessa hora, porque o Espírito de Deus está neste lugar e Ele veio aqui para realizar essa grande, essa poderosa obra na minha vida e na sua vida, na vida do povo, né, que diz que se chama pelo nome do Senhor. Povo de Deus. E o Senhor fala, né, que se a gente orar, clamar, se quebrantar, se arrepender dos maus caminhos, Ele ouve a nossa oração. Ele vem e sara a nossa terra. Ele sara, Ele tira as dores, Ele cura, Ele aplica o bálsamo de cura. Oh, como é poderoso essa unção de Deus. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Abaixe a sua cabeça, fique de joelhos. Ah, Senhor, o importante é que você esteja diante do Senhor, de todo o seu coração, orando a Ele com contrição, reverência e temor. Aleluia. Feche os teus olhos se puder.
Aleluia. Abaixa sua cabeça se você puder. Glórias a Deus. Esse é um momento entre você e Deus, mas é um momento nosso também, como igreja do Senhor, na presença do Senhor, clamando por essa vida que nós queremos ter com Ele, e clamando por aqueles que ainda não têm essa vida com o Senhor. Aleluia. Senhor, nós viemos diante do Senhor nessa noite porque reconhecemos que o nosso coração precisa ser transformado. Oh, quantas vezes nós estamos resistindo à tua voz, quantas vezes dizemos, Senhor, mais tarde, depois, preciso pensar, quando na verdade o Senhor já falou, o Senhor já mostrou. Pai, em nome de Jesus, quebra agora todas as cadeias, as correntes de teimosia. Repreenda todo espírito, Senhor, de teimosia e de orgulho, de resistência que encontra, Senhor, nas nossas fraquezas. Os lugares para se alojarem acabam nos prendendo. Espírito Santo de Deus, muda o nosso coração, tira de nós o coração de pedra e dá-nos um coração de carne, sensível à tua voz. Espírito Santo, tu que és o sopro do Deus vivo, sopra nessa hora sobre nós. Entra agora nos lugares mais duros do nosso ser. Sonda os nossos pensamentos, revela as intenções escondidas e molda-nos conforme o teu querer, a tua vontade. Desfaz os nossos planos se eles não vêm de ti. Senhor, se eu estiver com planos que não são teus, quebra. Fecha as portas, afasta, tira de diante, Senhor, porque eu não quero caminhar naquilo que não tem plano, que não tem raiz, que não tem propósito em ti. Ah, papai, nós nos arrependemos. Não queremos mais andar na direção contrária, nem justificar nossas desobediências. Queremos te obedecer mesmo quando não estamos, Senhor, entendendo, mesmo quando está doendo, mesmo quando parece que nós estamos perdendo. Senhor, que a nossa obediência nos leve a experimentar a plenitude da tua bênção. Não queremos mais viver do nosso jeito, queremos viver no centro do teu querer. Livra-nos, quebra agora essa cadeia de teimosia em nome de Jesus. Oh, nós oramos agora, em nome de Jesus, que corações sejam quebrantados e reconstruídos, que famílias sejam restauradas pelo poder da tua palavra, porque alguém decidiu naquela casa, naquele lugar, obedecer ao Senhor. Que ministério se alinhe à tua vontade, que portas que estavam fechadas pela resistência se abram agora pela rendição. Derrama teu Espírito, Senhor. Ressuscita o amor pela tua vontade. Ressuscita o amor pela tua obra. Ressuscita, Senhor, o amor por ouvir a tua palavra. Ressuscita, Senhor, o amor por se colocar diante de ti, orar e clamar e te obedecer. Leva-nos, Espírito Santo, ao arrependimento verdadeiro, genuíno. Não queremos apenas orar. Não queremos vir aqui falar. Nós queremos ser transformados pelo teu poder. Oh, que corações, Senhor, sejam quebrados e reconstruídos nesta hora. Que famílias sejam restauradas. Por esse poder, Senhor, de alguém que decidiu simplesmente estar diante de ti e obedecer. Senhor, que a tua igreja esteja alinhada ao teu querer e à tua vontade. Derrama o teu Espírito, ressuscita tudo que está morto, as áreas, Senhor, que estão mortas na nossa vida. Vem e renova a nossa mente para que possamos pensar e agir conforme a tua vontade. Queremos nos render completamente ao teu querer e não, Senhor, em parte. Não pela metade, mas completamente. Ó Espírito Santo de Deus, nos molda conforme a vontade, conforme a palavra e nos livra dessa resistência à mudança, Pai. Nos livra dessa teimosia, Deus. Ensina-nos a reconhecer os teus sinais e a não ignorar. Oh Deus, nos ajuda, abre os nossos olhos para que possamos ver, os nossos ouvidos para que possamos ouvir. Oh Deus, dá-nos um coração sábio que busca te agradar antes de buscar a vontade própria.
Que nós possamos ser flexíveis nas tuas mãos e não endurecidos pelo orgulho. Espírito Santo, nos leve ao arrependimento. Sempre, sempre que estivermos resistindo ao teu chamado. O Senhor, o teu Espírito, é quem nos ensina todas as coisas e nos conduz todos os dias, nos fala sobre a vontade e o querer de Deus. Tu está aqui, Espírito Santo, para construir em nós, para edificar, Senhor, essa morada, para limpar esta casa, para purificar e santificar, nos ajudar a viver uma vida, Senhor, livre de prisões. E dessa vez, Senhor, ainda a prisão da teimosia. Nos ajuda a caminhar na tua perfeita vontade. Que a nossa obediência nos leve a experimentar a plenitude da tua bênção e viver essa palavra, Senhor. Se quiserdes e obedecerdes, comerei o melhor desta terra. Eu quero e eu desejo obedecer ao Senhor para comer o melhor dessa terra, em todas as áreas da minha vida, na minha casa, na minha família, no ministério, no trabalho, nas missões, em todas as áreas, Pai. No conselho, em todas as áreas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos. Aleluia. Foi uma palavra muito poderosa, muitas chaves. Eu sugiro que vocês ouçam novamente, eu também vou receber novamente essa palavra, tantas vezes quanto forem necessárias, para que o Senhor cumpra em mim o querer dele e a vontade dele. Amém? Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Até semana que vem, se assim o Senhor nos permitir. Glória a Deus. O Senhor é maravilhoso. Aleluia. Glória a Deus. Estou louvando aqui no Espírito. Como o Rei Davi, quero te louvar. Meu prazer é te dizer: te amo, ó Senhor. Aleluia. Flui dentro de mim. Aleluia. És manancial, fonte inesgotável, rios de águas vivas. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Oh, recalara, surianda.